Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos hoje um pouquinho rápido porque nós temos muito assunto para conversar. Então nessa aula de ensino religioso, eu queria que você abrisse na sua apostila a página 18, a parábola dos talentos. Lembrando que essas figurinhas você depois desse vídeo pode colorir, tá bom? Vamos lá. Um homem foi viajar, chamou seus empregados e entregou os seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e ao terceiro 1 talento, cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu. O que recebeu 5 talentos saiu, trabalhou e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 talentos lucrou outros 2. Virando a página. Mas aquele que recebeu 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar contas com seus empregados. Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel, eu lhe confiarei muito mais. Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel, eu lhe confiarei muito mais. Senhor, eu sei que tu és um homem severo, por isso fiquei com medo e escondi o seu talento no chão. Servo mau e preguiçoso, deverias ter depositado meu dinheiro no banco e na volta me entregarias com juros. A todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Final da história. Eu quero só dizer que todas as histórias que Jesus conta, elas servem para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, qual a finalidade dessa parábola? Qual a moral da história? O que ela quer nos ensinar, na verdade? Quando fala talentos, aqui na história ilustrada por dinheiro, moedas, na verdade, é os dons que Deus nos dá. Se Deus dá o dom para você de ser inteligente, de cantar, pois cante a Ele, cante a Deus. Use sua inteligência para falar de Deus. Usar os talentos que Deus dá para multiplicar. Por exemplo, a tia Kaline. Deus me deu um talento muito grande de falar para vocês, crianças, sobre as coisas de Jesus. Mas já pensou se eu enterrasse meu talento e dissesse, não vou falar sobre Jesus, eu não vou fazer os momentos de oração com as crianças, e aí depois Deus iria me cobrar, dizer, tia Kaline, por que você não usou o talento que eu dei a você, a sabedoria que eu te dei? Então é assim, quando você faz aquilo que Deus te dá, quando você usa o seu talento, isso se multiplica. Por exemplo, quando a tia Kaline mostra as histórias de Jesus, os ensinamentos de Jesus, automaticamente eu estou multiplicando esse conhecimento e então dessa forma a gente multiplica os talentos que Deus nos dá, Vamos lá. A atividade, vou fazendo aqui junto com vocês, tá bom? Na página 20. Como o homem que ia viajar distribuiu os seus bens? Como que ele distribuiu? Deu 5 talentos a um, deu quantos para o outro? 2 e outro 1. Foi assim que ele distribuiu. Então, nossa resposta. Deu ao primeiro 5, ao segundo 2 e ao terceiro 1. O que os empregados fizeram com os bens que lhe foram confiados? O primeiro e o segundo multiplicaram e o terceiro enterrou. 3. O que o homem fez com o empregado que escondeu o seu talento? Que foi o último no caso, O que foi que o homem fez com o empregado? O que o patrão fez?
Ele, na verdade, disse que ele era um servo preguiçoso e expulsou ele, né? Afirmou que ele era um servo preguiçoso, escondeu o talento e expulsou. Questão 4. Quais ensinamentos podemos tirar dessa parábola? Pinte o balãozinho que contém a resposta adequada. Temos talentos, mas não devemos usá-los. Os talentos servem para ganhar dinheiro. Quem tem mais talento é melhor do que os outros. Os talentos devem ser usados e multiplicados. Então, o balãozinho que contém a resposta correta do ensinamento da parábola dos talentos é o quê? Exatamente. Os talentos devem ser usados e multiplicados. Questão 5, pessoal. Todos têm talentos. Reflita qual o seu. Seu talento é o quê? Estudar, cantar, limpar a casa, conversar, aconselhar, divertir as pessoas. Ilustre com capricho como você poderia multiplicar esse talento. Por exemplo, se você tem o talento de divertir as pessoas, que tal então multiplicar esse talento contando histórias engraçadas e divertindo as pessoas quando elas estão tristes? Então você vai e desenha essa situação, tá bom? 7. Escreva nas caixas quantos talentos cada empregado devolveu ao patrão. Agora é quantos ele devolveu ao patrão, tá? Então tem aí 1, 2 e 3. O primeiro, ele tinha 5, lucrou mais 5, então ele devolveu quanto? 10 ao todo, né? O segundo, ele tinha 2, lucrou mais 2, então entregou quanto? 4 no total. E aí o outro, o terceiro, ele tinha 1 e não fez mais nada, entregou somente 1 no total. Depois encontra as palavras, tá aí as palavrinhas talento, servo, senhor, parábola, primeiro e segundo, nesse caça-palavras. E a 9 que diz, imagine que você receberia essas moedas do seu patrão que irá viajar e não tem data para voltar. O que você faria com elas? Ilustre. Lembrando que essas moedas, cada uma tem um nome. Então, a primeira moeda é a fama. O que você faria com a fama? Eu utilizaria a minha fama para fazer campanhas em defesa aos animais, por exemplo. A próxima moeda, riqueza. O que você faria com a sua riqueza, com o dinheiro? Eu também, aproveitando o assunto na defesa dos animais, eu poderia fazer aqui na nossa cidade um hospital, né, para os animais, um hospital veterinário. E poder, se você tivesse poder, o que você faria também em prol dos outros, em prol de alguma causa, como por exemplo, eu estou dizendo aqui os animais. Não obrigatoriamente você faça, mas com poder, se eu pudesse, eu tirava todos os animais da rua, tá bom? A 10 é muito fácil, você vai copiar o último parágrafo da parábola. É uma mensagem importante, é tipo a moral da história. Então, você vai copiar a seguinte mensagem. A todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você vai copiar essa frasezinha aí. Questão 11. O que a mensagem acima, que é essa que eu acabei de ler, quer dizer para nós? Como eu já expliquei anteriormente, né, à medida que Deus nos dá os nossos talentos e a gente vai utilizando, a gente vai tendo mais talento. Agora, se a gente não utiliza o nosso talento ou utiliza para aquilo que não vem de Deus, aí Deus tira o nosso talento. Questão 12 e última, ligue os profissionais aos seus respectivos talentos. Então, o primeiro, pintor, você liga para onde? Para a tinta, né? Depois, o faxineiro, você vai ligar aí para o lixeiro. A professora, para o caderno e para o lápis. E a última, a costureira, para o uniforme, tá bom? Então, eu gostaria de encerrar com mais uma outra história, por isso que eu estou um pouquinho rápida nesse vídeo, porque nós ainda temos essa página aqui, 23, para concluir, né? O serviço das irmãs. E aconteceu que, indo eles no caminho,
Entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual sentou-se aos pés de Jesus e se colocou a ouvir sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, afazeres de casa, limpeza, organização e preparação das refeições. Aproximando-se, disse: Senhor, não se incomoda que minha irmã fique a te ouvir e me deixe servir só? Dize-lhe, me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então vamos para essa atividade e refletir um pouquinho sobre o que ela quer dizer para nós. Quem eram os personagens principais dessa história? Jesus, Marta e Maria. Com a visita de Jesus, o que cada irmã se pôs a fazer? O que é que a Marta resolveu fazer quando Jesus foi visitar a casa dela? E o que é que a Maria foi fazer? Então, Marta estava cuidando da casa, limpando, né? Fazendo lá as coisas de casa. E Maria, ela se pôs a fazer o quê? Ouvir Jesus e os seus ensinamentos. Na página 24, observe as ilustrações e enumere os fatos. Tem 4 figurinhas na qual você vai enumerar. A primeira já é uma das irmãs reclamando, então acho que não começa por ela. A segunda figura é ela acolhendo Jesus na sua casa. Acredito então que ela vai ser a primeira. Depois tem uma outra figura com as pessoas ouvindo Jesus, inclusive a outra irmã. E por último, a outra irmã lá chateada. Então vamos colocar da seguinte forma, imaginando o quê? A primeira é a mulher acolhendo Jesus, número 1, né? A segunda, ela se chateou porque a irmã dela estava só conversando com Jesus, não estava ajudando, que é a de baixo. A terceira, ela foi reclamar e depois ela foi ouvir e entender Jesus. Então a ordem fica o quê? 3, do lado do 3, 1, e nas duas figurinhas abaixo, 4 e 2, tá certo? Porque Jesus repreendeu Marta. Repreendeu o quê? Falou com ela, disse que estava certo o que a irmã dela queria fazer. Marque com um X a opção adequada. Pois ela era hospitaleira e agitada? Não. Pois ela se ocupou no serviço da casa e esqueceu de dar atenção a Jesus? Pois ela não gostava da sua irmã? Pois ela queria que a irmã fizesse tudo sozinha para que ela pudesse ouvir Jesus? Também não. Então, a opção que você vai marcar é: pois ela se ocupou no serviço de casa e esqueceu de dar atenção a Jesus, a segunda frase. O que quer dizer a frase Maria escolheu a melhor parte? Quer dizer que Maria escolheu dar atenção ao que era mais importante, que eram os ensinamentos e a pessoa de Jesus. E já terminando na página 25, vamos para VOF, refletindo um pouco da história, o que tem a ver a história de Marta e Maria com a nossa vida. Marta pode ser qualquer um de nós que não tem tempo para Jesus, verdade. Marta fez o certo porque é muito organizada e quer receber suas visitas muito bem? Não, né? Não fez o certo. Tudo bem ela ser organizada, mas não fez o certo porque Jesus era mais importante. Marta escolheu se recolher e ficar atenta aos ensinamentos de Jesus? Marta ficou? Não. Marta se preocupou com as coisas imateriais e esqueceu o espiritual? Sim. Marta colocou Deus em primeiro lugar? Não, colocou a casa em primeiro lugar. Então, pinte os véus da mesma cor que os nomes. Relacione o que está demonstrado no rosto para saber quem são as irmãs. Não esqueça de ligar o nome ao serviço e a cada uma delas. Então, vamos lá. Tem as duas, Marta e Maria, inclusive também tem os nomes e os afazeres. Então, primeiro, você vai pintar aí a primeira mulher, o véu da primeira mulher, que escolheu a melhor parte, que foi a Maria. Então, você pinta a primeira mulher com o nome Maria da mesma cor. Do mesmo jeito, Marta com a segunda mulher e o nomezinho Marta. E, finalizando, você deve ligar o nome Marta aos afazeres de casa, que tá aí, né? Vassoura, balde, escovão, luva e tudo.
e depois Maria para Jesus, que foi quem escolheu dar atenção a Jesus, tá bom? E assim nós encerramos o nosso conteúdo. Eu espero que todos fiquem bem e um grande abraço virtual para vocês.